A disputa pelo Senado esquenta com a proximidade da posse dos parlamentares e das eleições. O candidato do PL, Rogério Marinho, conseguiu fechar um bloco de apoio à candidatura com republicanos e progressistas. Os apoiadores trabalham para atrair os parlamentares do Cidadania e Podemos. A apuração é do analista Caio Junqueira. O acordo foi selado pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, na noite de ontem. Se todos os votos se concretizarem, vão ser 23 parlamentares em apoio a Marinho. Para ser eleito presidente da Casa, é preciso 41 votos. Já Rodrigo Pacheco, que disputa a reeleição, montou um bloco com PSD, MDB e União Brasil. Com essa aliança, Pacheco contaria com 35 votos. O PT também anunciou apoio a Pacheco, mas ainda não há definição para participar desse bloco. Rodrigo Pacheco, Rogério Marinho, o que está em jogo nessa disputa? Aliás, eu não posso deixar de lembrar, Raquel, que Rodrigo Pacheco, quando era deputado federal, votou pelo impeachment de Dilma Rousseff e agora está sendo apoiado pelo PT para a reeleição a presidente do Senado, enquanto Lula chama de golpista quem apoiou o impeachment. Ele se referiu especificamente ao Michel Temer, mas quando ele chama todo o processo de golpe, obviamente quem votou a favor seria também golpista. Mas focando aqui nesse debate, quem é que vai ter maioria? Está mais livre para o Pacheco esse caminho? Felipe, o que os senadores dizem hoje é que sim, Pacheco continua favorito, mas não vai ser um passeio, como será o de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. A candidatura do Marinho, ela vinha devagar, mas ganhou tração nos últimos dias e por conta não é nem por conta de uma organização tão forte assim da oposição, mas por conta de o que os senadores descrevem com uma insatisfação dessa dupla Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, porque eles vão se revezando no Senado Federal. Então, assim, primeiro você teve Davi Alcolumbre, ele indica Rodrigo Pacheco se reelege e já existe toda uma conversa dentro do Senado Federal que depois volta Davi Alcolumbre. Então, Davi está ativamente pedindo votos para o Rodrigo e tem muitos senadores, principalmente aqueles que já estão ali nos 4 anos finais de mandato, insatisfeitos com isso, porque não está criando espaço para outros grupos políticos. Então, é dentro dessa insatisfação que o Marinho e a oposição ao governo está tentando crescer. É tarefa fácil? Não é tarefa fácil. A gente viu os números da divisão entre os partidos, está vindo esse bloco, PP, republicanos, até anotei aqui para lembrar a apuração do Caio, PL, PP, republicanos. A expectativa é que eles anunciem no sábado essa aliança. Então, até lá, sempre pode ter alguém que desista, então a gente precisa aguardar o sábado para ver se vem mesmo. Só que eles sabem que só com eles não ganham, o Marinho não ganha o jogo, então ele vai precisar virar votos de quem já está apoiando o Pacheco. Então, assim, fácil não é, mas não é uma guerra perdida, não é um passeio como vai ser o de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Isso significa que o governo tem maioria no Senado ou não necessariamente? Essa liderança do Pacheco, pelo menos nessa contabilidade de bastidor. Está falando não com a cabeça, Cila? Perdão, pode responder. Não, eu ia dizer que isso já reflete as dificuldades que vai ser lidar com esse Senado, né? Esse Senado ele é bem mais complexo para o novo governo até do que a própria Câmara, né? Na forma como ele se organizou aí nessa nova legislatura. Então, não vai ser fácil, eu acho que isso é um adianto, não acho que o Rogério Marinho tenha tantas chances, né, como disse a Raquel, mas vai ter que negociar ali muito cargo. Não é uma posição tão confortável. Vai ter que negociar muito cargo de mesa ali do Rodrigo, ele vai ter que... O que eu ouvia de um senador hoje era assim, olha, aqui no Senado hoje em dia está tudo assim, olho no olho, conversa a conversa, tema a tema, cargo a cargo. Cargo a cargo. Tem um bloco já unido em favor de algo maior, que transcenda todos esses debates. É tudo no varejo. Cargo a cargo, comissão a comissão. Comissão a comissão. E você tem todos esses suplentes que assumiram ali com a saída de alguns senadores eleitos para os ministérios, né? Então, você tem toda uma turma nova ali para conversar, né, Raquel? E lembrando que para garantir essa vitória precisa de maioria simples, né? 41, são 81 senadores, é sempre a metade
o primeiro número inteiro acima da metade, né? Metade ali de 40,5, então 41 já garante a vitória. Eu acho que a Dora não está se aguentando. Não está se aguentando a Dora? Dora, você pode se intrometer quando você quiser, lembrando não que tem o esperar, Kassab, né? Nessa equação tem o Kassab, né? Que o Rodrigo Pacheco é do partido dele, do PSD, hoje o Kassab atraiu ali apoio, está se movimentando muito. Desculpa, Dora, queremos lhe ouvir. Não, você citou o Kassab agora, foi, Sila? Sim. Foi, né? A avaliação dele, tá? Perguntei para ele. E aí? Ele falou, olha, se tudo der errado, o Pacheco tem 50 votos, que sobraria, então, 30 do outro lado. Mas vamos ver, ele é uma excelente bússola, mas, meninas, gente, desde a eleição de Severino Cavalcante, é que eu não faço mais projeção alguma sobre a eleição de presidência do Senado. Aquilo aconteceu no dia, estava lá em Brasília, vi. Nada parecido, as circunstâncias outras. Hoje são outras, como a Raquel falou, na Câmara é um passeio do Arthur Lira e tem ali, sim, alguma disputa no Senado. Mas ainda eles não têm os votos suficientes, o Pacheco é o favorito, sim. Quanto às dificuldades, haverá dificuldades para o governo, mas não vamos esquecer que alguns ministros foram senadores eleitos. Eles estão no ministério, saíram, houve quem dissesse que seria melhor eles ficarem, porque aí reforçaria a tropa do governo no Senado, mas, gente, eles estando no ministério, com interlocução no Senado, tem uma força muito grande. Então, eu acho que é com isso que o governo conta e também que contou Lula quando deslocou essas pessoas, como o Rui Costa, como o Wellington Dias, para o Ministério, porque eles continuam com influência no Senado. O Pacheco será um aliado, se for eleito mesmo. Agora, o Rogério Marinho, vamos lá, é possível? Como tudo na vida, nada é impossível, mas é dificílimo. Será um azarão, será uma grande surpresa e um revés bastante robusto para o governo, se isso acontecer. Obrigado, Dora. Quer complementar, Kleber? Não, nessa conversa eu não posso adicionar dado político, sou proibido constitucionalmente de falar disso, mas eu posso adicionar um dado jurídico. O regimento interno das duas casas. A eleição na Câmara necessita de maioria absoluta. Não havendo maioria absoluta na primeira votação, se faz uma segunda votação e aí maioria simples elege o presidente. É o que diz o regimento interno da Câmara. No Senado é diferente. No Senado não se exige maioria absoluta, basta uma votação, maioria simples. Maravilha. Raquel, tem alguma expectativa específica sobre o desempenho de senadores eleitos? Por exemplo, a gente vai ver agora Hamilton Mourão, eleito pelo Rio Grande do Sul, que era vice-presidente da República no governo Bolsonaro. Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura no governo Bolsonaro. Algumas pessoas que não são 100% bolsonaristas raiz e que vão precisar criar ali a sua singularidade na atuação parlamentar. Não, Felipe, ainda é uma incógnita, né? A gente precisa ver como eles vão atuar. Eu acho que vai depender muito do posicionamento do Jair Bolsonaro, né? Quando eu converso com a oposição, eles têm discutido muito sobre isso, né? Ele volta, não volta dos Estados Unidos, agora tem notícias de que ele talvez volte para tratar da saúde, porque a filha vai voltar para a escola, ao mesmo tempo tem os riscos dele ir para a prisão, ele deve ficar inelegível, mas aí qual vai ser o posicionamento dele? Ele vai estar mais exposto, ele vai estar menos exposto? Porque a forma com que Bolsonaro se manifestar, se ele estiver muito ativo no debate público, ele deixa essas pessoas com uma margem de manobra mais restrita, porque ele ocupa um lugar muito forte na direita. Fica mais difícil para eles serem mais moderados e
não correrem risco de perder voto, de perder apoiador diante do Bolsonaro ali com um discurso mais aguerrido, mobilizando redes sociais. Se Bolsonaro ficar com muito medo de ir para a cadeia e ficar mais retraído, aí você abre espaço para posicionamentos, seja em votação e posicionamento político mais cordato, digamos assim, mais racional. Pronto, achei a palavra. Isso vai valer tanto para os senadores como vai valer para os governadores, por exemplo, Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Sila, tem algum senador que chama a sua atenção, algum desempenho que causa alguma expectativa especial? Eu acho que essa bancada bolsonarista, essa bancada que entrou um pouco até de surpresa para a gente, né? Porque a gente tinha muitos indecisos com relação ao Senado. O Senado foi uma eleição que as pessoas decidiram ali muito de última hora, não é? Foi uma decisão muito parecida com a decisão de deputados federais e estaduais, que as pessoas até esquecem quem votaram. Dessa vez, senadores, foi uma decisão também que passou por aí e, portanto, muitos senadores que foram eleitos ali não estavam no radar da gente. E acho que eles podem surpreender, e esses que você citou, a gente ainda não sabe como é que vão reagir. Eu concordo muito com a Raquel, de que vai depender muito da presença ou não de Jair Bolsonaro no cenário brasileiro, que hoje não existe, né? Jair Bolsonaro está mudo desde a eleição e não está nem no nosso país mais, né? Então, acho que vai depender disso. Dora, senador eleito pelo Rio de Janeiro é Romário, ex-jogador do futebol, que obviamente tem uma fama muito maior do que a de todos os outros concorrentes. Ele é muito mais conhecido nacional e internacionalmente. E será que as pessoas sabem exatamente o que o Romário faz no Senado Federal? Você tem alguma expectativa em relação a ele, Dora? Isso é o que eu chamo de um quê de provocação, tá, seu Felipe Moura? Eu não resisti. Olha, elas deveriam, pelo menos deveriam saber, porque ele já cumpriu, ele já teve um mandato do Senado e não fez absolutamente coisa alguma. Ele é um senador, não é um senador atuante, derrotou Alessandro Molon, e aí ele faz parte, ele pelo menos faz parte, ele pode não ser um bolsonarista raiz, mas ele é desse campo e é uma pessoa que foi eleita ali, Felipe, pela fama. Eu acho que ali contou a coisa do futebol, porque o Romário, várias vezes, em vez de estar no Senado, estava na praia, estava na Barra, lá no futevôlei e tal. Enfim, realmente não é um exemplo, por isso que eu chamei de um quê de provocação, porque você, muito melhor do que eu, sabe disso perfeitamente bem. Muito obrigado, Dora. Adoro provocar você e trazer humor aqui para o Arena. Sila, em relação ao Marcos Pontes, eleito por São Paulo, alguma expectativa especial? Foi uma disputa acirrada. O candidato, que agora é aliado, o Márcio França, que virou ministro hoje dos portos, ele liderou a corrida toda nas pesquisas, né? Foi um dos momentos ali de discussão também sobre a eficácia das pesquisas, porque ele aparecia na frente e o Marcos Pontes disparou naquele dia. Ao longo da apuração a gente viu. Janaína Pascoal também acabou concorrendo, acabou não vencendo. Marcos Pontes, que fazia ali o Ministério da Ciência e Tecnologia no governo Bolsonaro. Nosso astronauta. E aí, alguma expectativa em especial em relação a ele? Faz parte desse grupo mais ligado ao Bolsonaro. Exatamente. Foi mais um caso ali de que as pesquisas realmente não pegaram, porque havia um grande número de indecisos, de novo, né? A gente tinha uma expectativa de que Márcio França poderia sair melhor por ser o único candidato da esquerda, enquanto que a direita estava mais dividida, mas Marcos Pontes foi junto ali com Tarcísio, né? Então foi Bolsonaro, Tarcísio e Marcos Pontes aqui em São Paulo, e a gente não sabe exatamente, eu pelo menos não sei, o que ele propõe como senador, e saberemos, eu acho que logo. Você sabe, Raquel? Não tenho a menor ideia. Eu queria só fazer uma pontuação. Ninguém vai falar da Damares aqui. Vai agora. Sinta-se provocada a falar da Damares. A Damares que pode se complicar muito com os Yanomamis. Se autoprovocou, então agora vai. Não, eu devolvo a provocação para vocês. Só perguntei, ninguém vai analisar como será
a atuação da Damares, que lembra, quando ela foi eleita, ela se candidatou à presidência do Senado. Vamos ver, né? Não, mas eu quero ouvir. Mas a Damares tem uma plataforma mais clara, né? A Damares realmente ela lida com os valores, né? Com os valores desse eleitorado de direita e é a respeito de valores, não é de outros temas, né? Evangélicos, enfim, mais conservadores. Ela conversa muito com aqueles deputados da Câmara nesse bolsonarismo mais arrojado. Comprometido. Agora ela está numa fase de potencial desgaste porque precisou negar a omissão do governo, já que ela era ministra da pasta de Direitos Humanos. Nesse caso do povo Yanomami. Eu queria fazer só uma pequena observação, que está pertinho de fechar o programa. Os senadores estão sentindo um pouco a falta do Rodrigo Pacheco trabalhando. Eles estavam comentando isso. Enquanto você percebe o Davi Alcolumbre trabalhando por Pacheco, o Rogério Marinho conversando muito, o Rodrigo Pacheco muito tranquilo, mineiramente, não tem procurado ninguém. E aí estavam fazendo uma piada comigo, falando assim, olha, daqui a pouco o Arthur Lira ganha a presidência do Senado de tanto que ele trabalha. Ele que já está com a eleição ganha, aprovou um pacote na Câmara aí, aumentando um tanto de auxílio para os deputados, reajustando tudo quanto era bolsa, moradia, tudo quanto era auxílio que tinha. Ele teve um problema de pedra no rim, teve que ser ali, cuidar dessa questão, já saiu aí do hospital direto para almoço, jantar, fazendo um monte de reunião. Esse gosta da política, Dora. Esse gosta, sabe, entende do riscado. Teve um caso recente, né, Raquel Clever, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que foi o Barroso, dele decidir que uma CPI, para a qual já havia o quórum mínimo necessário, fosse aberta no Senado Federal, porque a Casa Legislativa estava cozinhando em banho-maria. Então, há essa regra de, a partir do momento que tem um mínimo necessário, a CPI precisa ser instalada, precisa ser aberta. Será que essa regra vai valer se for uma CPI sobre a atuação de ministro do Supremo, por exemplo? Porque já teve, inclusive, tentativa de se instalar uma CPI da Lava Toga, a família Bolsonaro atuou para que isso não acontecesse, e agora você tem todo esse embate do bolsonarismo com o Supremo Tribunal Federal, apesar de Bolsonaro estar mais cuidadoso, pelo menos nesse momento, que não é uma coisa boa de se falar dele. O Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão, tem até um nome para isso, direito das minorias, direito da minoria. Exatamente. O direito da minoria de instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito. O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, regulamenta isso e diz que, se havendo 1/3 de assinaturas na Câmara ou 1/3 de assinaturas no Senado, a Câmara Legislativa tem o direito de se abrir àquela determinada investigação, se naquela legislatura tem um número cabível de CPIs, porque tem uma quantidade de CPIs que pode ter andamento na legislatura. E aí tem umas manobras que se usa na política, que outros políticos propõem outras CPIs para ir engavetando, engarrafando, e a CPI que veio por último não entrar, não ser pautada. Também tem esse porém. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que, havendo o número mínimo de assinaturas, o parlamento é obrigado a instaurar a investigação. Agora, a questão política, eu não comento. Dora, você acha que vai haver um movimento bolsonarista para instalar algum tipo de comissão ou processo de impeachment mesmo contra Alexandre de Moraes, já que há esse embate recorrente? Olha, se não houver, vai ser uma surpresa, porque essa é a pauta deles. Agora, daí achar que isso vai para frente, são outros 500. Gente, e a CPI que a gente não falou, a CPI na volta do Congresso agora tem essa questão aí, a CPI do 8 de janeiro, que todo mundo aderiu no maior entusiasmo, milhões de assinaturas, aí vem o Lula e diz assim, não, CPI, acho melhor não. Então vai ter que se desatar esse nó, né? A Raquel comentou aqui outro dia, né, Raquel, que a CPI acaba abrindo flanco até para se apontar a omissão do governo federal, por exemplo, nesse caso, já que teve toda aquela discussão sobre o GSI, então não parece proveitoso, já que as outras instituições estão dando conta do recado, na visão do governo, de punir os invasores. É que a CPI ela sai do controle do governo.
né? As investigações, elas estão na mão da Polícia Federal, elas estão muito focadas dentro do Ministério da Justiça. Mesmo o Poder Judiciário, o Ministério Público, ele não é um órgão tão politizado. A gente pode questionar a politização do Judiciário, mas não chega nem perto do Congresso. Quando você abre uma CPI, este não é um Congresso alinhado com o governo, o Congresso vai eleger Arthur Lira, presidente da Câmara, não está na base do governo, fechou um acordo com o PT, mas não está na base do governo. Então, quando o Lula sabe muito bem disso, quando se abre uma CPI, você está entregando, entre aspas, o controle da investigação ao Congresso Nacional e abrindo todo tipo de holofote. E aí é aquela máxima, é velha, mas é essa mesmo. Você sabe como começa e não sabe como termina. Lembrando até que a CPI da Covid foi o que foi fatal para o Bolsonaro na reeleição, né? Porque até a CPI não estava claro para as pessoas se tinha comprado vacina, se isso era responsabilidade do governo ou não. Foi na CPI que isso, para a opinião pública, ficou muito mais claro. Que tem uma diferença, porque a CPI da Covid ela era diretamente voltada contra o governo Bolsonaro. Sim. Essa CPI, ela atacaria muito mais, de novo, a responsabilidade do Bolsonaro. Mas a chance dela ser capturada e resvalar em responsabilidades do governo Lula, ela existe. O que eu quis, só continuando aqui, muito bem lembrado do que você falou, mas eu acho que é importante saber o esforço que um governo precisa ter para uma CPI, né? E aí que eu queria chegar ali, hercúleo, e o governo não está com esse tempo. Não aprova mais nada no Congresso, não está com esse tempo. O governo só aprovar a reforma tributária, marco fiscal, se todo mundo no Congresso estiver discutindo CPI. Muito bem, agradeço muito ao Cléver Vasconcelos, Sila Schumann e Dora Kramer, além da nossa analista Raquel Landinho, CNN Arena. Termina aqui, CNN, você por dentro de tudo.